e os nossos afetos em Cristo, estavam invertendo. Onde nós estamos trabalhando sobre como nós devemos conduzir a nossa vida, as nossas afeições, e como as nossas afeições devem ser conduzidas, canalizadas, e devem convergir na centralidade de Cristo. E hoje nós vamos meditar sobre o assunto do prazer, do hedonismo. Teremos um sermão em Tiago, você já pode abrir sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4, verso 1 a 10. Tiago, capítulo 4, verso 1 a 10. E depois nós teremos uma aula também, conduzida pelo nosso irmão Marcos Romano, e ele vai tratar também e desenvolver mais este assunto. Então, Tiago, capítulo 10, verso 4, capítulo 4, verso 1 a 10. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua graça. Santíssimo Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti, cientes de que sem Ele nós não podemos conhecer o Senhor, conhecer a própria divindade, pois Ele é a expressão exata do Teu ser. Ele é a palavra viva, a palavra encarnada, que se tornou um de nós, para nos dar a conhecer o Senhor, nos dar a conhecer a Sua glória. Por isso, por meio dele, nós clamamos a Ti, que através da Tua palavra inspirada, escrita, que essas sagradas letras possam também transformar a nossa vida e nos revelar mais do Senhor e da Tua vontade. Nós clamamos isso em nome do Senhor, no poder do Teu Espírito. Amém. Tiago capítulo 4, verso 1 a 10, farei a leitura na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e sentem inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Meus irmãos, na mensagem passada, eu falei que muitos comerciais enfatizam o amor próprio, o eu sou, ou enfatizam o amor ao dinheiro, ou às posses, eu tenho, ou, em muitos outros casos, enfatizam o amor ao prazer, eu sinto, para assim fisgar clientes, fisgar pessoas, consumidores, para adquirirem os seus produtos, adquirirem aquilo que eles estão oferecendo. Eu creio que todos aqui sabem muito bem, conhecem muito bem aquela propaganda da Coca-Cola, que tem o slogan, abra a felicidade. Mas tem algumas propagandas mais antigas,
que são bem emblemáticas. Aí só os mais experientes provavelmente vão se lembrar. Campari, por exemplo, a bebida, tem uma propaganda onde tem uma música, eu não vou cantar porque senão o nosso irmão lá do som, ele vai cortar meu som se eu começar a cantar aqui. Mas nessa propaganda a música diz assim: momentos de prazer, isso é viver, deixar acontecer, Campari. Libere a emoção de ser assim, viver e aproveitar, Campari. E quem não se lembra da propaganda do desodorante Avanço? Com avanço, elas avançam. É difícil não rir, né? Propaganda enganosa. Mas as propagandas do cigarro Marlboro, elas sim eram imbatíveis. Tem uma delas que diz assim: existe um lugar, aí vai repetindo, existe um lugar, onde liberdade, independência e força são soberanas, onde um homem pode comandar o seu próprio destino, e a vida tem o seu próprio sabor. Venha para onde está o sabor, venha para o mundo de Marlboro. Então veja, irmãos, que o mundo sabe que o nosso desejo por prazer comanda e governa as pessoas. E é por isso que nós vamos tratar hoje, nesse texto, sobre o tema: onde está o seu prazer, está a sua devoção. Onde você coloca o seu maior prazer, a sua fonte de alegria, ali de fato está o seu coração, e ali de fato está a sua devoção. No contexto aqui desse texto que acabamos de ler, nós vemos tanto aí nesse contexto anterior como posterior, que Tiago está tratando dos problemas relacionais da igreja, dos problemas de relacionamento que havia ali naquela igreja, ou como ele chama, uma sinagoga, provavelmente composta ali majoritariamente de cristãos. E aqui ele aponta então e coloca o dedo na ferida, e essa ferida, essa enfermidade é a causa dos problemas da igreja. Em primeiro lugar, irmãos, o que a gente pode ver de maneira bem clara aqui é que a devoção hedonista destrói o relacionamento com o próximo. A nossa devoção ao nosso prazer, à satisfação do nosso ego, destrói o relacionamento com o nosso próximo. Essa devoção quebra a amizade verdadeira. Tiago deixa isso bem claro aí nos versos 1 a 2. Então o que Tiago mostra aqui, irmãos, é que a causa da enfermidade humana está relacionada a duas palavras no texto. Duas palavras. Uma delas, hedonê, traduzida aí como prazer, de onde vem a nossa palavra hedonista ou hedonismo. E aqui então Tiago descreve esse prazer, mas não é simplesmente um prazer, é um desejo intenso por prazer. E esse substantivo, hedonê, ele é usado apenas de maneira negativa no Novo Testamento. Jamais é usado, por exemplo, um prazer positivo em Deus, nas coisas de Deus. Não, é sempre usado de maneira pejorativa. Embora a palavra, obviamente, grega, ela não tenha apenas essa conotação, mas é assim que o Novo Testamento usa. Uma outra palavra, traduzida aí por desejo, ou que poderíamos traduzir mais fortemente por um desejo ou um anseio forte. Já é um verbo, também tem o seu equivalente, aí um substantivo, que é usado aí tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Por exemplo, Jesus usa esse verbo, né, para descrever o seu desejo de cear com os seus discípulos. E há muitos outros exemplos, tanto neutros como positivos desse desejo por Deus, desejo pelas coisas de Deus, pelo bem da igreja, etc. Então essas duas palavras aqui no texto, elas são apontadas por Tiago como a causa dos nossos problemas especialmente aqui relacionais. E veja então que Tiago não está mostrando necessariamente aqui que o desejo em si é errado.
Não é isso. O que ele está mostrando é que o desejo frustrado, ou o desejo exacerbado, esse sim é o problema nosso. O nosso problema está em um desejo frustrado ou num desejo descontrolado, desordenado na nossa vida. Então, primeiro, você deseja ter algo, você deseja possuir alguma coisa que você não tem. Então, se alguém, pode ser um amigo, pode ser um irmão na igreja, pode ser um familiar na sua casa, se alguém impede você de conseguir o seu desejo, e esse desejo é intenso no seu coração, está descontrolado, está te dominando, então você começa a enxergar aquela pessoa não mais como um amigo, mas você vê ela como um inimigo. É claro que você não articula sempre esse pensamento: olha, a minha esposa é minha inimiga, o meu marido é meu inimigo, o meu filho, o meu pai é meu inimigo. A gente não articula dessa maneira. Mas quando a gente explode em ira, quando por causa de um desejo não realizado, não cumprido, nós destratamos as pessoas, o que nós estamos fazendo no nosso coração, de fato, é considerar aquele empecilho, aquela pessoa como nosso inimigo. Então o ciúme, a inveja, a ira decorrente dessa frustração, esses sim são pecaminosos. As consequências desse desejo desordenado. Mas às vezes o problema não é o desejo de ter algo. Às vezes é algo que a gente já tem, nós já possuímos. Então a questão é o desejo de conservar algo que nós temos, algo que se torna precioso para nós, e nós não queremos perder, não queremos abrir mão daquilo. E quando alguém se torna uma ameaça para você perder o seu tesouro, você a vê novamente como inimigo. E você ataca, você agride, você ofende, você se ira, e você despeja toda a sua falsa justiça. Como diz Tiago, a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E você despeja toda essa ira sobre a pessoa que você agora computou como sua inimiga, inimiga do seu desejo de conservar aquilo que você possui. Então veja, irmãos, que Tiago aqui, ele está mostrando que é no coração que o pecado começa. O pecado das discórdias, das brigas, do desentendimento, não começam na discussão em si, na ira em si, descarregada, mas começa no coração, começa nos nossos desejos. A briga não começa na discussão na casa, a briga começa numa luta, numa guerra. Tiago diz aí, desejos que militam, que guerreiam dentro de nós. E esses desejos, esses anseios fortes, guerreando dentro de nós, e nos vencendo, nos trazendo como agora soldados cativos deles, nos levam agora a lutar do lado desses desejos, e lutar contra o nosso próximo. Então veja que Tiago mostra que esse pecado começa no coração, e ele concebe o pecado externo por meio dessa inveja, desse ciúme, do que os outros têm, e do que ele não tem, ou da possível ameaça de perder aquilo que é de extremo valor, Você que já leu, ou já assistiu os filmes baseados ali no Hobbit, no Senhor dos Anéis, com certeza conhece o personagem Sméagol, que depois recebe o nome de Gollum. Sméagol era um hobbit, e um dia ele vai pescar no campo, nos campos de Lys, com seu amigo, não sei se pronuncia assim, é Déagol, e ali eles acham um anel. Coincidentemente era aniversário do Sméagol, e ele então pede ao seu amigo que dê o anel de presente para ele, e o seu amigo nega dar aquele anel. O que o Sméagol faz? Por causa desse desejo intenso por aquilo que ele vê como precioso, ele estrangula o seu amigo, mata o seu amigo para possuir o seu objeto de desejo.
E foi assim que Sméagol se tornou Gollum. Gollum tem a ver com o som que ele passa a fazer ali da sua garganta, um som esquisito, depois que ele possui o anel. E veja que, depois de ter aquilo, de matar um amigo por causa daquele objeto de desejo, Sméagol se tornou obcecado pelo anel. Na Sociedade do Anel, Tolkien descreve assim a atitude de Sméagol ou de Gollum em relação ao anel. Ele diz: ele o odiava e o amava, da mesma forma como odiava e amava a si mesmo. Não podia se livrar dele. Nessa questão não tinha mais vontade própria. Não tinha mais vontade própria. Ele era completamente dominado. É o precioso dele. Como ele sempre repete, meu precioso. E a questão é, qual é o seu precioso? Qual é aquele prazer, aquele desejo, aquele anseio tão precioso na sua vida que você está disposto a invejar? Como diz Tiago aqui, a matar? É claro que, como cristãos, a gente não vai matar, assim, enfiar a faca em alguém, não é? Ou atirar em alguém, embora isso possa, obviamente, acontecer. Mas veja que Tiago, em outro momento da sua carta, repetindo aquilo que Jesus ensinou, ele mostra muito bem que quando nós odiamos, quando nós falamos mal do irmão, isso é quebrar o mandamento de não matar, não assassinar. Então nós odiamos as pessoas porque elas não estão nos propiciando ter aquilo que nós ansiamos, ou porque elas estão nos impedindo de ter, nos ameaçando de perder aquilo que nós mais desejamos, aquilo que é o nosso precioso. Então veja, irmãos, que esse forte desejo por um prazer nos controla e nos consome. E o que isso faz é, assim como Gollum ali, é nos desfigurar como imagem de Deus e nos transformar em monstros. E o desejo e paixão desordenados cegam e nos deixam descompensados, descontrolados. E nós cobiçamos, invejamos e matamos, odiamos, por causa da nossa devoção ao prazer. Nosso objeto de prazer, nosso objeto de satisfação. Mas Tiago não para aí. Em segundo lugar, ele vai mostrar que depois que essa devoção hedonista destrói os nossos relacionamentos humanos com o próximo, essa devoção hedonista também destrói o nosso relacionamento com Cristo, destrói o nosso relacionamento com Deus. Aí nos versos 6 em diante, até na verdade no verso 3 a 6, Tiago vai mostrar o seguinte. Ele vai dizer: vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é que em vez de fazer guerra para obter o que nós queremos à força, nós deveríamos pedir a Deus, devíamos buscar as nossas necessidades em Deus. Só que por outro lado, Tiago vai dizer que muitos que pedem não recebem. Mas como assim? Você está dizendo, Tiago, para eu pedir, tá, mas aí eu peço e não recebo, por quê? Por que Deus não me dá? Aí ele vai responder isso, porque pedem por motivos errados. Pedem por motivos errados. Então eu tenho um desejo, um anseio no meu coração, que é uma devoção maior do que a Deus. Então eu peço por motivos errados, egoístas. E ele descreve muito bem esse motivo errado assim: gastar em seus prazeres. Sabe quando você pega o dinheiro, vai a uma loja e gasta o seu dinheiro com aquilo, para satisfazer a si mesmo os seus próprios prazeres e anseios? É isso que Tiago está descrevendo literalmente aqui.
Você pede a Deus algo que você anseia fortemente para gastar com seus próprios prazeres egoístas, egocêntricos. Mas veja só, como assim motivos errados de gastar nos prazeres? E a resposta para isso está na afirmação seguinte de Tiago. Ele diz assim, e diz fortemente, é uma ênfase aqui no texto: é adúlteras. Eu sei que na NVI está adúlteros, mas em grego é adúlteras. Ele está falando com a igreja, com pessoas que compõem essa noiva de Cristo, que são a esposa de Cristo. E então ele está dizendo que essa pessoa, na verdade essas pessoas que pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, fazem isso com motivos adúlteros. A ideia aqui, irmãos, é uma figura comum nos profetas. Nós lemos um texto em que Deus chama a cidade de Jerusalém de prostituta. E há vários outros textos em que Deus chama o seu povo de infiel, de adúltera. Por quê? Porque trocou o Senhor por falsos deuses. Isso é um adultério espiritual. E o que Tiago está fazendo é o mesmo que os profetas fizeram. Tiago está mostrando aqui que nós agimos como uma mulher que pede algo ao marido, pede um cartão de crédito, pede um dinheiro, pede uma roupa, um presente, e ela pede para quê? Não para que ela possa usufruir isso com o seu marido, não para que ela possa se deleitar no marido com aquilo, não para que ela possa ficar mais bonita para o seu marido, não, ela pede isso, para quê? Para gastar com um amante, é isso que Tiago está descrevendo aqui. E quem é esse amante? Ele diz aí, o mundo. A palavra traduzida por amigo, literalmente é amante. Não sei se você sabe, eu sei que depois disso você não vai querer mais chamar ninguém de amigo, né? Amigo significa aquele que ama. Amante, isso é que a palavra amigo significa. A etimologia da palavra é essa. Então a gente pode traduzir muito bem aqui o termo por amante. Amante do mundo. Esse é o amante com o qual nós gastamos aquilo que Deus nos dá, ou aquilo que nós queremos, em vez de nos deleitarmos no Senhor. Esse é o nosso amante. Então isso, irmãos, nos leva àquele conceito do mundanismo. O que é mundanismo? O que é esse amor ao mundo? E o Jay Adams, ele coloca isso muito bem quando ele diz que o mundanismo é uma questão de orientação, questão de orientação do nosso coração. O mundanismo é a orientação, significando, é encontrar orientação, significado e satisfação no mundo em vez de em Deus. Então o que é o mundanismo? É encontrar orientação, significado e satisfação no mundo em vez de em Deus. Então a nossa orientação para o mundo é no fundo uma orientação para quê? Para nós mesmos, irmãos. Como eu disse, o maior ídolo nosso somos nós mesmos. Os demais ídolos, eles são apenas acessórios para servir ao ídolo maior que somos nós mesmos. Os demais ídolos são apenas para satisfazer o meu próprio eu. Então o mundanismo, essa orientação para o mundo, na verdade é uma orientação para si mesmo, para ser amante de si mesmo. E o texto então vai mostrar que Deus tem um ciúme ardente pela sua igreja. Aqui há um debate entre os intérpretes, né, sobre o sentido dessa frase aí, desse ciúme, né, ou desse desejo ardente. Alguns entendem que essa palavra, traduzida aí muitas vezes por ciúme ou um desejo ardente, né, por ser sempre negativa, tanto no Antigo Testamento, na tradução
da Septuaginta grega. Como no Novo Testamento é sempre negativo, jamais é positivo. Nunca é um termo usado para descrever o ciúme de Deus, por exemplo. Então, por causa disso, esse termo aqui não pode se referir ao desejo de Deus por nós, o desejo de Cristo pela sua igreja, né? E de fato a palavra ela é sempre negativa e jamais usada de maneira positiva ou para Deus. Só que Tiago não usa essa palavra em nenhum outro momento da sua carta. Então nós não temos aqui um parâmetro do próprio sentido que Tiago dá a esse termo na Escritura. E quando a gente observa a construção da frase e o contexto dela, sugere, embora essa palavra seja negativa, que Tiago está usando ela e aplicando ela para falar do desejo intenso e ardente de Cristo, de Deus, pela sua igreja, desse ciúme. Veja, ele acabou de descrever um desejo intenso que nós temos por coisas, por algo em lugar de Deus. E agora ele quer mostrar que Deus em Cristo tem esse desejo ardente por aqueles que são seus, por aqueles que são seus. E ele vai dizer então que Deus dá a maior graça àqueles que se humilham arrependidos, aqueles que se humilham arrependidos. Lembra que o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, ele descreve a atitude de Cristo para com a sua igreja, e ele diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja que essa é a atitude de Cristo, esse zelo de Cristo pela igreja, entregar-se por ela. Para quê? Para santificá-la, para purificá-la, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Mas às vezes a gente quer, como igreja, se embelezar para quê? Para o amante. Para o amante. Isso é terrível. Isso é terrível. E é por isso que nós, muitas vezes, não recebemos o que nós pedimos. Porque Deus sabe muito bem o porquê de nós estarmos pedindo aquilo. Não é para a gente se deleitar nele. Não é para a gente gastar com ele. Não é para a gente usar para a glória dele o dinheiro, a casa, o carro, os bens que a gente tem. Não, é para a gente gastar com nós mesmos. É por causa do nosso mundanismo. É por causa que nós temos um amante. Mas Deus em Cristo nos dá a maior graça. E Ele nos convida, assim como nós vimos lá em Isaías capítulo 1, Ele nos convida ao arrependimento. E essas palavras duras de Tiago aqui são a forma do Espírito de Cristo nos chamar novamente para Ele, nos chamar ao arrependimento, nos chamar a deixar o amante e voltar para aquele a quem nós prometemos lealdade, prometemos fidelidade. Então, irmãos, qual que é a solução para essa guerra e inimizade com o próximo e com Deus? Como que nós resolvemos isso? Já que o hedonismo, ele quebra, destrói o nosso relacionamento com o próximo, destrói o nosso relacionamento com Deus, como que nós resolvemos essa inimizade? E Tiago então passa uma receita aqui para essa enfermidade. Ele dá 10 imperativos, 10 ordens. Submetam-se, resistam, aproximem-se, limpem, purifiquem, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem, humilhem-se. Ele dispara 10 ordens que nós devemos cumprir, para que realmente a gente deixe essa inimizade com o nosso próximo, essa inimizade com Deus, e nos voltemos então para uma vida ordenada. E veja que o que Tiago está nos mostrando e nos ordenando aqui é para pararmos de fazer as coisas do nosso próprio jeito e conforme a nossa própria vontade e desejo. E veja que o que Tiago está colocando para nós, nos ordenando aqui, é para voltarmos para Deus e deixar o amante. Só que aqui agora o amante, ele revela a sua verdadeira face. Porque se o amante antes aí nos versículos anteriores
é o mundo. Agora ele descreve esse amante como sendo o próprio diabo. Por que ele colocou o diabo aqui, nessa história? Porque o amante, no fim das contas, irmãos, é o diabo, pois é ele que está por trás deste mundo hedonista. Ele é o Deus deste mundo, ele é o Deus deste século, e esse sistema, essa cultura, é obra dele, e seguir essa cultura e esse sistema, é seguir a ele, é amar a ele, por mais que você não consiga às vezes reconhecer isso. Então qual é a solução? A solução é trocar a nossa devoção ao prazer mundano pelo prazer no próprio Deus. Como é que Cristo venceu o diabo no deserto? Quando o diabo veio com as suas propostas sedutoras, oferecendo prazeres imediatos para satisfazerem a Jesus, como que ele venceu? Se submetendo à vontade do Pai. Ele não buscou a sua própria vontade, os seus próprios desejos naquele momento de fome, o fato de ter deixado a sua glória. Ele não buscou isso, ele se submeteu à vontade do Pai. Foi assim que ele venceu o diabo. Então como é que nós vencemos? Deixando nossa própria vontade, nos submetendo a Deus, à vontade de Deus. Aí o diabo foge. Quando Jesus age assim, é dito no texto do Evangelho que o diabo se afastou dele. Se afastou dele. Então se você se achega a Deus, se o seu desejo está em Deus, o diabo foge de você. Se você se achega a Deus, Deus também está próximo de você. Então a conclusão disso, irmãos, é que as brigas externas que nós temos resultam de guerras internas que nós perdemos para o nosso próprio eu, para os nossos próprios desejos e anseios. E Tiago agora, então, mostra que é para o interior nosso que nós devemos olhar. E ele mostra então essa dinâmica desses desejos descontrolados, desordenados na nossa vida. E ele mostra que é ali, no nosso interior, que a primeira e mais importante mudança deve ocorrer. É onde está o nosso afeto, onde está o nosso anseio. Então, a sua devoção, o seu anseio intenso precisa mudar. Para você vencer essa guerra lutando contra o inimigo certo, que é a sua egolatria, o seu próprio eu, satisfazer-se a si mesmo. Agora a questão, irmãos, para a gente encerrar. Buscar o prazer e a alegria são coisas erradas? É uma atitude errada buscar prazer e alegria? O prazer e a alegria em si, eles são errados, são maus. E quando a gente trata desse assunto, a gente precisa ter muita sobriedade nessa questão do prazer ou do hedonismo. Às vezes nós podemos achar que o prazer é coisa do diabo. Satisfação, alegria, é coisa do diabo, não de Deus, né? Só que essa não é a forma bíblica da gente entender o assunto do prazer, da alegria, da satisfação, dos desejos. Essa não é a forma bíblica. Nas Cartas do Inferno, C.S. Lewis coloca isso de uma maneira muito brilhante, creio eu. Ali ele coloca novamente a conversa de um diabo com o seu aprendiz. E ele diz assim: nunca se esqueça, um diabo falando para o outro, nunca se esqueça de que quando estamos lidando com qualquer forma de prazer sadio, qualquer forma de satisfação normal, de certa forma estamos pisando no terreno do inimigo, que é Deus. Aí ele diz assim: eu sei que nós temos alcançado muitas almas através dos prazeres, mas não nos esqueçamos que todo prazer é invenção dele. Ele criou os prazeres. Toda a nossa pesquisa através dos séculos não foi capaz de criar uma única forma de prazer. O diabo não criou prazer. O diabo não criou alegria. Pelo contrário, ele não se deleita nisso. Aí ele diz assim: tudo o que podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomar os prazeres que o inimigo, que é Deus, criou de formas
ou intensidades que ele mesmo tenha proibido. Então o diabo não cria o prazer, jamais pode criar um prazer verdadeiro, genuíno. O que ele pode fazer é nos incentivar e nos tentar a tomar os prazeres que Deus criou, mas agora de uma forma e de uma intensidade que ele mesmo proibiu. E proibiu porque é a intensidade errada, é a forma errada, é o modo errado, é o objeto errado do prazer. Quando Deus nos proíbe algo, irmãos, é para o nosso bem. É aquela história da cerca. Você vê uma cerca e você fala, opa, uma cerca está me impedindo, está me bloqueando, e você pula. E o que tem lá depois da cerca? Um precipício, um abismo, uma fera para te devorar, para te destruir. Então quando Deus diz, ali não, isso não, esse prazer não, dessa forma não, não é para nos privar, pelo contrário é para nos proteger. E o que o diabo quer é que nós distorçamos o prazer, colocando o nosso prazer no lugar errado, buscando de uma intensidade errada, falsa, e que acaba nos consumindo, acaba nos destruindo, como destruiu a Smigol. Lá em 1 Timóteo 1, capítulo 1, verso 11, Paulo chama Deus de o Deus feliz, o Deus bem-aventurado. As traduções normalmente traduzem assim: esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Só que bendito aqui não é a tradução precisa, porque essa palavra em todos os outros lugares, ela é traduzida na NVI, ou como bem-aventurado, ou como literalmente é feliz. Mas apenas algumas vezes, quando é referida a Deus, é traduzida às vezes como bendito. Bendito é falar bem, né? Mas não é isso que a palavra significa. Macário significa feliz, plenamente feliz, plenamente bem-aventurado. E o que ele está dizendo é que, Paulo está dizendo que o evangelho que foi confiado a ele é o evangelho do Deus feliz. O evangelho é boa notícia porque é o evangelho de um Deus que em Cristo sorri para nós. E esse Deus, ele tem toda a plenitude, toda a satisfação dele mesmo. E todo o prazer foi criado por ele. Toda a satisfação foi criada por ele. E se no evangelho nós temos a ele em Cristo, nós encontramos a fonte da verdadeira felicidade. É por isso que Tiago aqui nos chama para nos arrependermos e nos voltarmos para aquele que deveríamos amar verdadeiramente, que é Cristo. Nos voltarmos dos nossos amantes, dos nossos prazeres mundanos, que no final das contas é uma lealdade, um amor, aquele que está por trás desse mundo, que é Satanás, e nos voltarmos então para Deus em Cristo, para Deus em Cristo. Então como é que nós vencemos a tentação por prazeres distorcidos, de formas e intensidades contrárias a Deus? Nós vencemos nos voltando ao prazer genuíno da forma e da intensidade criada pelo Pai. E se Ele é o Deus feliz, o Deus bem-aventurado, nós só encontramos felicidade verdadeira, bem-aventurança verdadeira, se nós estivermos nele. Se Ele for realmente o centro da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa devoção, em vez do nosso próprio ventre. É quando nós nos voltamos para a devoção fiel a Deus, como fonte de toda a nossa alegria, é que nós vencemos esses prazeres distorcidos e pecaminosos, instigados em nós pelo diabo. Por que, irmãos? Por que nós devemos fazer assim? Porque, como diz o nosso catecismo, na sua primeira pergunta, o fim supremo e principal, eu gosto muito disso, do catecismo maior, não do menor, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É ali que deve estar nosso prazer. E como diz John Piper, Deus é como um marido, que quando a esposa diz que a satisfação,
o prazer e a alegria dela está nele, ele é glorificado, ele é exaltado. E nós somos satisfeitos, somos satisfeitos. Irmãos, que de fato nós possamos entender que a nossa devoção, a nossa alegria, nosso prazer tem que estar em Cristo. E Ele nos oferece a si mesmo sempre, por meio do Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho, nas suas promessas, quando nós ouvimos a sua palavra, Ele graciosamente se oferece a nós. Mas também na ceia do Senhor, a mesa do Senhor, esse banquete que o Senhor preparou para nós, serve para nos lembrar que em nenhum outro lugar nós encontramos alimento e satisfação para as nossas almas. É somente em Cristo. Ele é a comida verdadeira. Ele é a bebida verdadeira que sacia a nossa sede. Todo o nosso anseio por satisfação, por alegria, por prazer, eles são legítimos. O problema é que eles são mal direcionados. Por causa da nossa idolatria, nós distorcemos, nós redirecionamos o nosso prazer para as coisas criadas e não para o próprio Criador. Para o amante e não para o amado verdadeiro da nossa alma. E por isso, irmãos, que possamos reconhecer, como diz Tiago, nos arrepender, nos voltar para o Senhor e buscar nele a nossa alegria, a nossa satisfação. Peço aos presbíteros que venham à frente para que possamos, nesse momento, participarmos da ceia do Senhor.